Fala galera, sejam bem-vindos. Sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, com mais de 13 anos de experiência na área. Tenho um bacharel em engenharia de software, uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes em inteligência artificial. E a nossa aula de hoje é sobre estratégias de teste de software. A gente vai discutir dicas, truques e algumas abordagens relacionadas a essa prática. E para a gente começar, é importante que você entenda um pouco mais sobre estratégia de testes. Bem, estratégia de testes é um termo que é utilizado para descrever duas coisas. Uma atividade onde você pensa em qual é a melhor forma de abordar testes de software em um determinado contexto. E um documento. Dentro da área de testes de software, a gente usa o termo artefato, que é um documento onde você vai descrever a estratégia que você pensou. E quando a gente fala sobre a atividade de definir uma estratégia de testes, nós estamos falando sobre algo bastante abrangente. É como se você fosse pensar em como é que você vai tratar as atividades de teste que vão ser executadas dentro de um determinado contexto onde você está. Deixa eu te dar um pouco mais de detalhes para ficar mais claro. Você pode estar em um time e esse time está prestes a executar um ciclo de testes. E esse ciclo de testes é composto por 10 casos de uso. Você vai olhar para esses casos de uso, esses requisitos, e você vai então definir qual é a melhor forma de testar. Ferramentas que vão ser utilizadas, o que vai ser testado, quais técnicas vão ser utilizadas, o que você vai automatizar ou não, quais são riscos. São algumas das coisas que você vai olhar para aquilo. Quando a gente fala sobre casos de uso, ciclos de teste, parece bastante voltado ao tradicional, não é? É isso que eu estou falando sobre contexto. Pode ser que você esteja em um outro contexto onde o seu time é ágil e o que você vai olhar são épicos, user stories, e com base nelas você vai definir qual é a abordagem que vai ser utilizada, qual a estratégia que vai ser definida para aquilo. Interessante, né? Bem, pensar na atividade de definir a sua estratégia de testes é você tentar identificar quais são as melhores formas de você aplicar a disciplina de testes ali dentro. Quando a gente pensa em estratégia de testes, tem uma série de características a serem observadas. Vou dar alguns exemplos para você. A primeira coisa que você pode pensar é quais são as técnicas de teste que eu vou utilizar aqui. Em aulas passadas a gente já aprendeu mais sobre isso, não é verdade? A gente aprendeu, por exemplo, que quando a gente vai pensar em quais técnicas utilizar e eu tenho como base um requisito, uma regra de negócios, eu tenho que primeiro pensar nas entradas, depois pensar em quais são as suas partições de equivalência. E aqui a gente já tem uma técnica a ser utilizada. Depois, se as entradas dessa identificação de entradas se revelarem correlacionadas, a gente pode utilizar a tabela de decisão, que conta com a permutação e a decisão de o que é que vai acontecer para cada um dos testes. Interessante, né? Bem, então se eu olho para os requisitos e eu vejo que eu tenho regras de negócio, provavelmente eu vou utilizar essas técnicas, tá? Se atender aquelas necessidades, vou usar a técnica 1 ou a técnica 2 ou a técnica 3. Você, como sendo um QA, uma pessoa que testa softwares e está criando a estratégia de testes, definindo a estratégia de testes, né? Você precisa analisar todo o contexto e decidir quais são as técnicas de teste a serem utilizadas. E essa decisão ela é tomada durante a definição da estratégia de testes. Fica mais claro assim para vocês? Excelente. Bom, outra coisa que você pode definir enquanto a gente está falando de definição da estratégia de testes é quais são os artefatos que vão ser utilizados. Por exemplo, você vai utilizar casos de teste? Você vai criar scripts de teste automatizado? Você vai utilizar logs de teste? Test charters. Você vai utilizar cenários em Gherkin. O que é que você vai utilizar como sendo artefatos? Vai criar planos de teste? Você precisa definir quais são os artefatos que vão ser utilizados e você define isso dentro da estratégia de testes também.
Quais métricas vão ser coletadas para esses testes relacionados a essa estratégia que você está criando? Quais são os dados de teste que vão ser necessários? Por exemplo, se você for fazer uma transferência com saldo positivo, uma transferência com saldo negativo e uma transferência com saldo negativo quando o cliente possui cheque especial, você vai precisar de ter um cliente que tenha saldo, um cliente que não tenha saldo e não seja cadastrado quanto a cheque especial, e outro cliente que não tenha saldo e que está cadastrado como cheque especial. Entenderam a ideia? Então você precisa preparar esses dados antes. E você precisa descrever isso na estratégia, de modo que você mesmo possa lembrar depois e conseguir buscar essas informações antes mesmo de começar a testar. Então, dados de teste precisam estar dentro da sua estratégia. Quais requisitos de ambiente serão necessários? Você vai precisar de um ambiente novo, onde tenha uma API, você vai precisar de um ambiente de testes na API do terceiro, você vai precisar do quê? Você precisa descrever. Isso pode ser tanto sua perspectiva lógica ou sua perspectiva de hardware mesmo, sabe? Eu vou precisar dos softwares A, B, C e D. Eu vou precisar de um dispositivo iOS e um dispositivo Android. O iOS precisa ser o iOS, sei lá, 12. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então você precisa definir também essas questões relacionadas ao ambiente dentro da sua estratégia. Como vamos abordar testes de regressão? A gente vai rodar? Como que vai ser o reteste? Quando que isso acontece? Como isso acontece? Quando eu tenho quantos bugs isso acontece? Entende? Você tem que definir isso também. Quais são as user stories ou épicos que vão ser testados? E quais vão ser os testes que você vai automatizar em cada uma das camadas que um software pode possuir? Bom, então esses são alguns dos itens que você tem que colocar na sua estratégia. Mas, Júlio, como você sabe disso? Porque existem normas que definem o que é que tem que ter dentro de um documento de estratégia de testes. Você sabia disso? Pois é, isso é definitivamente algo que você precisa conhecer. Normas ajudam você a ter uma noção mais global. Muitas empresas ao redor do mundo utilizam estratégia de testes e se fundamentam em normas. Tem uma norma, por exemplo, que é a ISO 29119 dígito 3, que descreve alguns dos artefatos, e cada artefato tem o seu conteúdo, entendeu? Bem, essa é uma forma. A outra forma é com base no meu conhecimento, o que já me ajudou dentro da minha trajetória. São mais de 13 anos trabalhando na área de testes. Eu aprendi muita coisa legal. Uma delas, inclusive, é que faz muito sentido colocar na estratégia de testes quais são os riscos. Muitas literaturas, e inclusive padrões, definem que os riscos têm que estar dentro do plano de testes. Só que para algumas empresas, principalmente as que agem dentro do contexto ágil, o plano de testes tradicional ele já não faz mais tanto sentido como ele era escrito. Por isso, riscos dentro de estratégia de testes para o ágil funciona muito bem. Então, esse é mais uma questão relacionada à experiência e menos aos padrões, mas que vai te ajudar muito. São algumas dicas daquilo que eu aprendi durante a minha trajetória. Esse é um outro ponto bacana dessa nossa discussão aqui. Porque quando você tem alguém para meio que te ajudar a direcionar o seu caminho, essa pessoa ela traz fundamentos para você, ela se baseia nos fundamentos e também se baseia na sua experiência e em outros insights também. Por isso que é um prazer estar aqui compartilhando com você e eu espero que esse conteúdo de hoje seja também algo que vai te enriquecer, ajudar você a conseguir, como eu já disse no começo, ter algumas dicas e estratégias para ajudar você a conseguir alavancar sua carreira mais rápido, beleza? Mas esses daqui são alguns itens da estratégia. Bem, eu estava dizendo para você que existe lá esse padrão ISO 29119 dígito 3. Ele não só fala sobre a estratégia de testes em si. Ele fala sobre todos os artefatos que compõem o padrão. E há muitos. Casos de teste, log de teste, plano de teste, estratégia de teste organizacional, plano de teste mestre. Tem muitos artefatos. Esses artefatos todos eu ensino para os meus alunos dentro do meu treinamento. Eu tenho um treinamento chamado Mentoria em Teste de Software. Lá dentro a gente fala exclusivamente sobre isso no módulo 3. Então eu trago para eles os principais artefatos que fazem parte da ISO 29119 dígito 3. Por quê? Porque se em algum momento eles precisarem, eles vão ter acesso a esse documento e vão saber como é que escreve.
Interessante, né? É interessante também que muitos, mas muitos testadores não têm a menor ideia do que é a ISO 29119 dígito 3 e muitos deles nem têm acesso a quais são os documentos que fazem parte dela, né? Mas aqui hoje você está tendo acesso a esse conhecimento também. Bom, a estratégia de testes organizacional ela é diferente da estratégia de testes. Mas antes de explicar a diferença, eu quero que você saiba que dentro de um contexto mais dirigido ao padrão ISO 29119 dígito 3, a estratégia de testes é parte do plano de testes. Então a gente tem um documento chamado plano de testes, ele tem muitos itens e um dos itens é o item estratégia de testes. E dentro desse item estratégia de testes a gente tem algumas características a serem abordadas. Dentre elas aquela que eu mostrei, algumas dessas que eu mostrei para você nesse slide anterior. Bem, a estratégia de testes, então, é algo que está muito mais relacionado àquele escopo do que você vai testar. A estratégia de testes organizacional é um outro documento super importante também. Só que ele diz respeito a como é que teste de software vai ser abordado dentro da organização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quais são as ferramentas que vão ser utilizadas para automatizar testes, quais são os artefatos padrão que vão ser utilizados, sabe, uma série de informações relacionadas à forma com que teste de software vai ser abordado dentro daquela organização é definido dentro desse documento Estratégia de Testes Organizacional. Quem escreve esse documento geralmente é quem está estruturando a área de testes dentro da empresa. Esse documento é escrito uma vez só. Ele pode sofrer manutenções, né? Mas ele é escrito uma vez só. Dentro dele também está escrito, por exemplo, quais são as abordagens relacionadas a teste de unidade, de integração, de sistema, entende? Tem lá todas essas informações dentro dele. E a estratégia de testes que está dentro do plano de testes, dentro de uma organização que segue o padrão ISO 29119 dígito 3, ele funciona como sendo um documento que vai descrever apenas quais são as diferenças para aquele determinado contexto em relação à estratégia de testes organizacional. Por exemplo, se dentro da estratégia de testes organizacional está falando que você vai utilizar a tabela de decisão, dentro da estratégia de testes você não precisa, porque já está descrito lá. Agora, se você está falando que vai usar a tabela de decisão na estratégia de testes e na estratégia de testes organizacional não tem isso, aí sim você coloca na estratégia de testes para descrever que existe uma variação entre o que a organizacional está dizendo versus o que aquela estratégia de testes do plano de testes está dizendo, entendeu? Então é apenas um documento para que você possa diferenciar ou demonstrar as coisas que estão diferentes da organizacional. Interessante isso, né? Também quando eu falo de estratégia de testes organizacional ou de política de testes, que é um outro documento também muito importante para quem está estruturando uma área de testes, muita gente fala, caraca, nem sabia disso. Também são coisas que estão dentro da ISO 29119 dígito 3 para que você possa utilizar e estruturar melhor a forma de trabalho, beleza? Vale também lembrar que alguns desses documentos da ISO são documentos muito morosos, você tem muita informação lá dentro deles e demora muito para construir esses artefatos. Por isso, use com moderação, use como sendo algo para te inspirar, assim como foi o que a gente discutiu aqui. Essas informações que eu uso dentro das minhas estratégias de teste, eles são muitas vezes baseados ou inspirados nos padrões. Ok? E muitas ferramentas hoje em dia no mercado também se inspiram na norma, mas não seguem ela à risca, porque muitas vezes, como eu disse, ela é muito rígida. Ok? Então fica aí essa dica. E novamente, esses artefatos aqui e muitos outros contidos na ISO 29119 dígito 3 estão no meu treinamento Mentoria em Teste de Software. Eu tenho uma dica para você. Se você quer estruturar as suas ideias de teste de software, as ideias que você quer colocar na sua estratégia de testes, uma excelente dica é fazer uso de mind maps. Mind maps são mapas mentais. Então aqui tem um exemplo de um mapa mental. Eu tenho aqui um software chamado Xmind,
ok? E esse Software Xmind, quando eu clico aqui em New, ele cria para mim um tópico central. Esse tópico central, basicamente, é o meu mapa mental. E eu poderia dizer aqui que eu quero fazer uma estratégia de testes, ok? E aí essa estratégia de testes, ela tem aqui esses nós. E em cada nó eu posso vir aqui e dizer assim, olha, desse daqui vai ser o nó de riscos, o nó de técnicas de teste, ok? O nó de automação, o nó de artefatos, tá vendo? E aí, quando eu venho aqui e eu quero descrever melhor o que vem dentro das técnicas, eu clico no nó, clico no tab, e aí eu posso colocar aqui que eu vou utilizar tabela de decisão, por exemplo. Vou usar também partição de equivalência. Certo? E aí aqui dentro eu posso descrever melhor, né, aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, vamos dizer que eu já apliquei a partição de equivalência, né? E aí aqui eu tenho uma User Story 99, por exemplo. E na User Story 99 eu tenho as entradas, eu tenho as saídas, tá vendo? Aí aqui para as entradas eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho o tipo de usuário e que eu também tenho o valor. Aqui eu estou só jogando, tá? Só para que a gente possa entender melhor como isso funciona. Aqui para saídas eu tenho resultado, entende? Então eu posso ir construindo a minha estratégia de testes, ok? Colocando tudo aquilo que eu acho que é importante através de mapas mentais. É algo muito, mas muito prático para que você possa utilizar e é muito rápido de você escrever também. E algumas ferramentas ainda te dão a oportunidade de você exportar isso daqui em TXT, ou em PDF, ou em imagem, ou mesmo em arquivo Markdown, para que você depois possa importar em outras ferramentas de uma maneira mais prática. Beleza? Então o Mind Maps é uma super ferramenta para que você possa fazer isso. Tem um artigo de um aluno meu, que é o João Victor, muito conhecido como Goku, que ele traz para você ideias de como escrever um Mind Map. Basta você acessar o site da revista dos meus alunos, que é o medium.com/revista-tspi, e você vai encontrar lá dentro o artigo do Goku, e você pode então aprender um pouco mais sobre Mind Maps. E dentro da mentoria, você também aprende muito sobre Mind Maps lá dentro do nosso módulo 4, ok? Que Mind Map é uma ferramenta que serve para qualquer contexto. Se você quiser criar um Mind Map para que você possa guardar as suas notas sobre uma palestra que você está assistindo, você pode. Você quer fazer um Mind Map sobre como criar um bolo, você pode, sabe? Então, tipo, você tem muitas utilidades. O que acontece, na verdade, é que dentro de um contexto mais ágil, você precisa ter velocidade, facilidade e flexibilidade também para mudar as informações. Então, o Mind Map se adequa muito para você QA dentro de um contexto ágil. Por isso que dentro do módulo 4, que é um módulo sobre um método ágil, sobre testes dentro de um modelo ágil, você tem então algumas aulas sobre Mind Map para que você fique melhor no uso dessa ferramenta. Beleza? Bom, estratégia de testes é sobre organizar seu trabalho. Então, quando eu penso em estratégia de testes, na verdade o que eu estou pensando é como é que eu vou testar um determinado software. Como é que eu vou testar um determinado escopo desse determinado software. Então, quando eu estou pensando em estratégia de teste, na verdade eu estou organizando o meu trabalho. Então, como eu tinha dito antes, né? Eu tenho que pensar quais são os artefatos que eu vou usar, quais são as técnicas que eu vou usar, quais são as métricas que eu vou usar, quais são os dados de teste necessários, quais são as histórias, as user stories que eu vou testar, quais são os épicos, quais são as ferramentas, as coisas que eu vou automatizar, entende? É tudo sobre a forma de organizar seu trabalho. Mind Map é uma super ideia para que você possa construir essa visão
é o uso de artefatos formais da ISO, por exemplo, também uma forma de você organizar esse seu trabalho. Dentro de uma proposta formal da ISO 29119 dígito 3, eles dizem o seguinte: olha, a estratégia de testes deve ser escrita com base nas subatividades de teste. O que são subatividades de teste para a ISO 29119 dígito 3? Uma subatividade poderia ser teste de unidade. Uma outra subatividade poderia ser teste de integração. Uma outra subatividade poderia ser teste de sistema ou teste de aceite. Só que o que acontece? Quando você coloca subatividades dentro de um contexto ágil, você acaba escrevendo uma estratégia de testes, veja, tudo isso daqui que eu acabei de mencionar, para cada uma das subatividades. Isso não faz muito sentido para o que a gente espera dentro do ágil, que é você conseguir fazer as coisas de uma maneira mais prática, mas que também seja efetiva. Ao invés disso, o que a gente faz no ágil é, na verdade, utilizar a sua estratégia de testes voltada a algo que é um escopo mais voltado ao que você vê dentro do seu time, certo? Então, a dica para você aqui ao invés de você usar essa segmentação por subprocessos de teste, use, na verdade, para user stories ou épicos. Eu, Júlio, recomendo muito que você use épicos. Então você cria uma estratégia de testes para cada épico que você tem. Para quem está aqui e é novo e nunca ouviu falar sobre épico, ou mesmo nunca ouviu falar sobre user stories, eu recomendo fortemente que você assista a um vídeo que tem no meu canal no YouTube que é sobre user stories. Aí você vai entender com clareza do que se trata em profundidade. Mas para você que está aqui acompanhando a aula e não quer deixar a aula agora, minha dica ou a minha explicação para você de uma forma bem direta e rápida é a seguinte: uma user story basicamente é uma definição, uma descrição de uma funcionalidade sob a perspectiva de um usuário. Geralmente quem escreve uma user story é um PO, um Product Owner, que é uma pessoa que conhece muito sobre o sistema e muito sobre o usuário que vai fazer o uso do sistema. Então ele descreve uma pequena funcionalidade do software sob a perspectiva, sob a ótica de um usuário final, ok? Ele descreve essa user story e junto com a user story ele descreve regras e também descreve cenários que na verdade são exemplos de uso daquela determinada funcionalidade. QAs e desenvolvedores consomem esse documento, que é a user story, para que eles possam então saber o que desenvolver e o que testar. Épicos são grupos de user stories. Então, quando a gente tem um épico, isso quer dizer que a gente tem um tema que vai ser trabalhado e um grupo de user stories que compõe aquele tema. Quando você vai escrever uma estratégia de testes, ao invés de você escrever apenas para a user story, escreva para o épico. E isso vai trazer para você um documento que te dá mais clareza quanto às diversas user stories que compõem aquele determinado épico, ok? Júlio, dentro do meu time as user stories são enormes. Bom, segundo as boas práticas dentro de gestão de produtos, isso não deveria estar acontecendo. Mas, se acontece para você e você vê que a user story é muito grande, pode ser que você precise de uma estratégia de teste por user story. Por isso que eu coloco aqui para você que pode ser para user stories ou pode ser para épicos. Bom, quando a gente fala sobre o armazenamento dessa estratégia de testes, você pode fazer de diversas formas. O que eu mais tenho visto é que você vai armazenar essa sua estratégia de testes dentro de um Confluence da vida. Confluence é uma ferramenta de uma empresa chamada Atlassian. Essa mesma empresa cria o Jira, ou uma outra ferramenta chamada Bitbucket, ou Bamboo. São algumas ferramentas que são criadas pela Atlassian. E o Confluence é como se fosse uma grande wiki, mas uma wiki privada. Um lugar, uma base de conhecimento onde as pessoas podem armazenar ali informações. Se você armazena a sua estratégia de testes dentro do Confluence e o seu time usa o Jira, você pode mencionar as user stories que compõem aquele épico ou mencionar as user stories que vão ser testadas a partir daquela estratégia de testes, e o próprio Jira junto com o Confluence fazem uma linkagem dos dois. Então todo mundo que for olhar para uma determinada user story vai ver que ele tem um link
com o Confluence e vão poder conhecer a estratégia de testes que vai ser utilizada para testar aquela determinada user story. Legal, né? Então, é uma super oportunidade para você também armazenar dentro de uma base de conhecimento como essa. Agora tem um truque para você, ok? O truque é o seguinte: se você quer ter o seu time engajado, assim que você criar uma estratégia de testes, faça uma reunião com o seu time. Quem é meu time, Júlio? É o PO? Não, o PO e os devs. Faça uma reunião rápida, de 15 a 30 minutos, para que você possa apresentar a estratégia de testes para eles. A dica é que você faça essa reunião antes de uma reunião de planejamento, ok? A reunião de planejamento é onde todo mundo vai dar a sua palavra final quanto à estimativa das demandas que vão ser desenvolvidas dentro de uma sprint. Então é bom que você faça essa reunião com o time antes, porque daí o time vai entender qual é a sua perspectiva de testes e vai falar: ah, olha só, eu não tinha pensado nisso, mas essa User Story 5 aqui, ela é uma User Story que vai exigir muito trabalho, muito esforço. Logo, provavelmente a gente vai ter que ter uma pontuação maior para ela. O que geralmente acontece é que os testadores ou QAs, eles acabam por pensar na sua estratégia de testes e não comunica isso para o seu time. E aí eles começam a testar e de repente encontram alguma coisa e fala para o time: meu time, isso daqui eu achei como sendo um problema, um problema de acessibilidade. O time fala: nem sabia que você ia testar acessibilidade, senão eu tinha me preparado para isso. Ah, eu achei um problema de performance. Ah, não, mas eu nem pensei que você estaria testando performance, eu não me preparei para isso. Ah, isso daí é uma melhoria. Entende o que eu quero dizer? Então o truque é: mantenha seu time engajado. Como? Apresentando para eles a sua estratégia de testes, e assim eles vão se engajar e vão entender exatamente aquilo que você está testando. Bem, ser capaz de construir a estratégia levando em consideração decisões fundamentadas é o que te destaca como sendo um testador. Tem muito testador que nem constrói estratégia de testes. Tem muito QA que já está há anos na área e que nem sabia da existência disso. Agora você, tendo ciência disso, conhecimento disso, fundamentando suas decisões de maneira científica, eu estou usando aqui a ISO XPTO, estou usando aqui as técnicas ABC, estou usando a ferramenta de automação de teste Y por causa disso, tá entendendo? Você fundamenta aquelas suas decisões. Isso tudo faz você se destacar dentro da empresa onde você está hoje. Como eu disse para vocês, dentro da mentoria em teste de software, que é o meu treinamento de testes, onde eu ajudo você a alavancar sua carreira, a gente tem muito conhecimento. E um dos nossos módulos é o módulo 8, Identificando o que Testar, onde você vai aprender várias técnicas, mas também estratégias para ajudar você a conseguir se destacar dentro do mercado de trabalho, ajudar o seu time e mostrar para eles que você conhece muito sobre teste de software e com isso te ajudar a alavancar a sua carreira. Resumão: estratégias de teste te ajudam a pensar no que é necessário ser coberto em toda a extensão de uma funcionalidade ou grupo de funcionalidades. Saber construir uma estratégia de testes é super importante, mas saber o motivo pelo qual você tomou cada uma das decisões é um fator que diferencia um testador amador de um testador profissional. Testadores profissionais são mais valorizados e, sendo mais valorizados, se destacam e conseguem se aproximar mais rápido do seu alavanque de carreira. Agora é com você. Gostou dessa aula? Então curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser importante assistir e entender mais sobre estratégia de testes. Um abraço. Tchau.